Fundos imobiliários de papel ou fundos imobiliários de tijolo? Quer saber qual a melhor opção? Vem comigo que eu te conto tudo! Olá, investidores! Você está no canal Investidor Prático, canal onde eu invisto meu dinheiro de forma simples e na prática. Bom, investidores, semana passada eu não fiz o aporte e essa semana eu tenho R$500 para aportar na carteira do canal. E olhando os fundos imobiliários que eu tenho em carteira, reparei que há 2 fundos imobiliários que eu tenho um percentual muito pequeno, abaixo de 1%. Então eu quero aumentar o percentual desses fundos imobiliários. E estes fundos são o GALG 11, um fundo imobiliário de tijolo, de logística, com 0,66% na carteira do canal. Então ele tem uma participação muito pequena. E Virgir 11, um fundo imobiliário de papel, com uma participação na carteira do canal de 0,46%. Então um fundo imobiliário que tem uma participação ainda menor que o GALG 11. Qual fundo imobiliário eu vou escolher? Um fundo imobiliário de tijolo ou um fundo imobiliário de papel? Bom, chega de enrolação e vamos para a prática. Para eu analisar os fundos imobiliários, tem que olhar alguns indicadores. Estou aqui com o boletim Focus, que tem as expectativas do mercado. Esse boletim é emitido pelo Banco Central. Repare que o IPCA ficou em 4,49% e a Selic ficou em 11,75%. E para 2024, teremos o IPCA em 3,93%, uma queda de cerca de 0,5%. Porém, a Selic, ela cai mais rápido. Reparem que as previsões para 2024 é uma Selic em torno de 9,25 e corresponde a uma queda de 2,5 pontos percentuais. Então teremos uma queda maior na Selic. Em contrapartida, haverá uma redução da nossa inflação, que é o IPCA, em 0,5%. Sabendo desses dados, vamos analisar os fundos imobiliários. E o primeiro fundo é o Virgir 11, um fundo imobiliário de papel. Mas antes de eu falar desse fundo imobiliário, quero deixar um recado. Se você gosta do conteúdo deste canal, toda semana vamos falar de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior e até em criptomoedas. Se você curte os vídeos, deixa um joinha e se inscreva no canal, pois será um prazer ter você aqui. Reparem que esse fundo imobiliário, ele paga um dividend yield médio em 12 meses de 14,96% e está sendo negociado abaixo do seu preço justo em 0,99. Um fundo imobiliário bem robusto, com boa liquidez também de 5 milhões. Enfim, um fundo imobiliário que já faz parte da carteira do canal e eu quero aumentar a minha exposição neste fundo imobiliário. E somente com esses dados, eu não tenho elementos suficientes para justificar a compra desse fundo imobiliário. Vou olhar agora o relatório que é emitido pela gestora do fundo todos os meses. E o relatório mais recente é de outubro de 2023. Esse fundo imobiliário tem 99,3% do seu patrimônio alocados em certificados recebíveis imobiliários. E nos últimos 12 meses, o fundo teve uma rentabilidade líquida do CDI mais 2,6% ao ano. E vamos descobrir essa rentabilidade pegando a calculadora. O CDI nada mais é do que a Selic menos 0,10. Então temos um valor de 11,65% para o CDI, mais um prêmio de 2,6. Então temos uma rentabilidade líquida de 14,25% ao ano, uma excelente rentabilidade. Então, como vimos anteriormente, 93,3% são certificados recebíveis imobiliários e 98,6% está indexado ao CDI. Então, fundo imobiliário pós-fixado no CDI. O que isso quer dizer? E se a Selic baixar para 9,25%, haverá uma redução da rentabilidade deste fundo imobiliário. Vamos pegar a calculadora novamente para 2024 em 9,25, mais o prêmio, vou manter o mesmo, 2,6. Teremos aí uma rentabilidade líquida de 11,85% ao ano, quase 1% ao mês, mesmo com a queda da Selic. Um detalhe importante, vamos verificar a duração desses certificados recebíveis para saber até quando vai a nossa projeção. E este fundo imobiliário possui uma duração média dos seus certificados recebíveis de 2,2 anos. Após esse prazo, haverá novas aquisições de certificados recebíveis imobiliários com novas taxas, o CDI mais uma taxa de retorno. Então não sabemos quanto será este retorno, porém nos próximos 2 anos sabemos que está em torno de CDI mais 2,6%.
11%. Então temos uma rentabilidade de 11,85% ao ano. Vou dividir por 12. Fundo imobiliário pagando quase 1%, em 0,98% ao mês. Vamos agora para o nosso fundo imobiliário de tijolo, o GALG 11. E GALG 11, um fundo imobiliário de logística, tem um dividend yield em 12 meses de 10,80%. O P sobre o VP, 1% de ágio. Estou pagando 1% mais caro nesse fundo imobiliário em 1,01. Tem uma excelente liquidez diária de 2,90 milhões. E também um detalhe importante, se tratando de um fundo imobiliário de tijolo, ele não possui vacância. Todos os seus imóveis estão ocupados. E GALG 11 tem um retorno de IPCA mais 6% ao ano. Vamos pegar a calculadora. O IPCA está em 4,49 mais 6%. Então esse fundo imobiliário vai dar um retorno de 10,49% ao ano. Muito próximo do dividend yield aqui do relatório, em 10,73%. Vale lembrar que o IPCA ele oscila mês a mês. E os contratos têm uma duração média de 8,7 anos. Não possui nem vacância física nem vacância financeira. 96% do seu portfólio são de imóveis físicos. E os contratos são reajustados 100% do IPCA, que é a inflação que vai oscilar também. Então praticamente 100% do fundo imobiliário recebe receitas oriundas dos aluguéis dos seus imóveis. Voltando aqui, vamos calcular a projeção baseada no valor do IPCA e essa taxa de retorno de 6%. E a projeção do IPCA para 2024 é de 3,93% mais 6%. Temos um rendimento médio deste fundo imobiliário em 9,93% ao ano. Eu dividir por 12, eu teria uma rentabilidade de 0,8% ao mês. E se compararmos com a rentabilidade Virgir 11 de 0,98% ao mês, o fundo imobiliário de papel tem uma rentabilidade melhor que o fundo imobiliário de tijolo. Porém, como o crédito fica mais barato, o mercado imobiliário pode se aquecer e os imóveis podem se valorizar. Esses fundos podem fazer novas emissões e comprar novos imóveis, gerando mais receita para o fundo imobiliário. Por isso, os fundos de tijolo são fundos que geralmente se valorizam muito, pois há também uma corrida do investidor que está em fundo imobiliário de papel. Conforme a sua rentabilidade vai diminuindo, os seus dividendos vão caindo, pois muitos dos ativos são atrelados ao CDI, a taxa Selic vai baixando e esses fundos imobiliários vão pagando menos dividendos. Então o investidor ira nos fundos imobiliários de tijolo. E esses fundos imobiliários podem ter uma valorização tanto dos seus imóveis como uma valorização do valor da cotação do fundo imobiliário. Bom, o que eu vou fazer? Como eu sou um investidor iniciante, não conheço qual será o comportamento dos fundos imobiliários de papel, vou dividir o aporte 50% no Virgir 11 e 50% do aporte no GALG 11. Vou fazer agora na prática. Bom, já selecionei os dois fundos imobiliários. Vou lançar uma ordem para comprar 27 cotas de GALG 11 a R$ 9,17, dando um total de R$ 247,59. E vou lançar outra ordem para comprar 26 cotas de Virgir 11 a R$ 9,63, que vai dar um total de R$ 250,38. Reparem que as duas ordens foram executadas. Eu vou deixar no vídeo aqui o primeiro que aparecer na tela final, onde eu mostro quanto rende R$1.000 em ações, em fundos imobiliários, na renda fixa e em criptomoedas. Te agradeço por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera!